Gente, correção da atividade complementar número 3, né? Então, no módulo 8, qual matéria foi estudada? No módulo 8, a gente estudou a centralização das monarquias. A gente viu como que o rei ele vai fazendo para se tornar uma pessoa poderosa. E a questão número 2 questiona quando ocorreu a centralização das monarquias europeias. Como foram várias, esse processo ele foi longo. Ele começou lá no século XII, primeiramente com Portugal, e vai até o século XV, e não com todos. Muita gente ainda não conseguiu, muitos reis não conseguiram ficar poderosos nessa época, mas os 4 países principais, que é Portugal, Espanha, França e Inglaterra, que a gente colocou lá, sim, foi nesse período que os reis ficaram poderosos. No estado medieval, quem era a maior autoridade? Era o senhor feudal, gente. O senhor feudal ele podia ser um rei, ele podia ser um duque, ele podia ser um barão, mas o senhor feudal ele era o dono do feudo. E ali quem mandava de fato era ele. Ele tinha um rei? Tinha, mas o rei não tinha poder sobre o território dele. Aí a pergunta 4 já fala sobre o estado moderno, né? Quem era a maior autoridade? Era o rei, gente. Agora, existia senhor feudal ainda? Existia. Existia duque? Sim. Existia barão? Sim, mas agora o rei, ele conseguiu, através de uma série de estratagemas, impor a sua autoridade sobre as demais autoridades que existiam dentro de um reino. E a questão número 4 perguntava, no Estado moderno, quem era a maior autoridade? Tá? A maior autoridade no Estado moderno era o rei, né? Ó, no estado, pergunta número 5. No Estado medieval, o senhor feudal mandava em qual território? Ele mandava somente no feudo. Era aquele imagem do castelo lá, com o manso, a aldeia, era aquilo ali que era o território que ele mandava. Já no Estado moderno, a maior autoridade era o rei e ele mandava no reino todo, ok? E agora, das 7 até a 12 é uma série de perguntas que fala sobre as alianças do rei. Então vamos pensar assim, ó, o que o rei ganhava ao se aliar com a burguesia? Ele ganhava impostos e obediência. A burguesia passava a reconhecer ele como a maior autoridade e queria pagar impostos para ele. Já a pergunta número 8 questionava o que o rei ganhava a se aliar à parte da nobreza. Ele ganhava obediência e ganhava fidelidade. A obedecer ele, por exemplo, o senhor feudal passava a obedecer ele e também a ser fiel a esse rei. E a pergunta número 9 questionava o que o rei ganhava ao se aliar ao campesinato, aos camponeses. Obediência. Então, os camponeses falavam assim, ó, em vez de a gente obedecer somente ao senhor feudal, a gente vai passar a obedecer ao rei. Mas aí o rei ele tinha que ceder algo em troca para esses grupos sociais sobre os quais ele se aliou. Por exemplo, a burguesia, o que ela ganhava ao se aliar ao rei? Ela ganhava proteção, o rei ia usar o seu exército para proteger os comerciantes e facilitação comercial. O rei ia começar a unificar os impostos. E o que parte da nobreza ganhava ao se aliar ao rei? Proteção, né? Porque era um período de crise. Lembra, no módulo passado, a gente falou sobre a crise do feudalismo. Então, os nobres estavam tendo muita dificuldade para manter a ordem. Então, eles recebiam ajuda para manter a ordem do exército real, que com a ajuda lá do dinheiro da burguesia começou a ficar mais poderoso. Então, ela conseguia isso. E os camponeses também ganhavam proteção, certo? Então, esse daqui é a correção das atividades. Qualquer coisa me pergunta lá no grupo, que eu esclareço alguma dúvida que ficou a esse respeito.